Bom, pessoal, boa noite aí a todos, né? Boa tarde, né? Vocês estão aí com fuso aí diferente, né? Então vamos iniciar aí mais uma aula, né? Da UC de refrigeração e climatização industrial. Bom, na aula passada, pessoal, eu falei um pouco ali, né? Dos tipos, né? De fabricação, os tipos de equipamentos industriais, né? Falei um pouco aí também dos isopainéis e da questão aí dos sistemas de degelo. Bom, eu também falei um pouco ali Vou até continuar aqui, inclusive. Deixa eu compartilhar minha tela. É, das características operacionais das câmaras frigoríficas, né? Se na climatização, né, ou seja, onde tem só a parte para climatizar, ou seja, ar-condicionado para atingir o chamado conforto, né, um conforto térmico, né, para pessoas ali climatizar, a gente faz um controle principalmente da umidade, né? Então, quando a gente está, por exemplo, quando a gente está ali num ambiente com ar condicionado, a gente sente que o ar ali fica mais seco, porque no próprio princípio ali de funcionamento, para melhorar ali a questão da temperatura e trazer o conforto térmico, retira a umidade, porque a umidade, de certa forma, ela tem ali calor, né? Ou seja, ela tem a questão de calor que é característico, por exemplo, da água, né? E então, logo, essa umidade que tem ali é um calor que está naquele ar que precisa ser retirado para poder atingir o chamado conforto térmico. Logo, a gente vê que o ar fica mais seco. Só que quando a gente lida com refrigeração, né, e resfriamento de alimentos, a gente precisa conservar esse alimento, a umidade também precisa ser controlada, porque o alimento não pode passar por esse mesmo processo, por exemplo, do sistema de climatização, porque se você retirar a umidade, você pode estar prejudicando aquele alimento que você está armazenando, né? Pode ser que, por exemplo, você tem uma umidade ali de 85%. Vou retirar a umidade para diminuir a temperatura. Tudo bem, mas aquele alimento, ele tem que estar na umidade relativa de 85%. Senão você começa ou a ressecar ele, ou deteriorar, né, uma umidade mais baixa favorece a proliferação de certos micro-organismos. Né? Você está deteriorando aquele alimento, característica sensorial, nutrientes e também contaminação. Você pode estar desperdiçando aquele alimento aí, inutilizando ele, né? Então, logo, essa umidade também tem que ser controlada. Então, por exemplo, é, hortaliças, né? Então, por exemplo, alface, selga, né? As folhas verdes ali que a gente tem, não pode também ter não pode ficar seco demais, também não pode ter excesso de umidade, né? Quem já viu aí quando a chuva vai além, né, em cima, por exemplo, dessas hortaliças, a gente vê que elas murcham, elas acabam perdendo a qualidade. Então, ela tem que ter aquela umidade certa e também não pode congelar. Se congelar também, ela estraga. Então, ela tem que estar em um resfriamento bem controlado e uma umidade igualmente também controlada. Bom, então, no congelamento, pessoal, por exemplo, nos túneis de congelamento, né, existentes aí nos mais variados abates, aí, seja de ave, suíno ou outro tipo de alimento, aí esses túneis, dependendo se ele é de contato ou placa, se ele é estacionário, helicoidal ou túneis de retenção variável, a gente pode obter temperaturas ainda mais baixas no seu interior, né? Então, é usual na indústria frigorífica, que utiliza amônia, né, como fluido refrigerante, essa temperatura de evaporação variando entre menos 35 a menos 45 graus Celsius. E nesse caso, então, a temperatura no ar pode variar entre menos 30 e menos 40, permitindo então esse rápido congelamento dos alimentos, né, sem retirada do seu teor de umidade, né? Aí, no caso, a umidade também do próprio alimento, né? Aquele líquido, né? Aquela água que tem contida no alimento. Bom, e outro aspecto também, pessoal, é a forma de condicionamento, né? Então, por exemplo, em câmaras de resfriamento dos alimentos in natura, né? Ou seja, abatidos ali, manipulados em temperatura ambiente, esse condicionamento dos produtos tem que ser em trilho ou pendurais, né?
Normalmente nos abates a gente vê isso, né? Sem qualquer proteção, não pode ter, né? Fala, mas não tem que colocar uma proteção? Não, né? Até por uma questão ali do alimento entrar em contato com o frio e ele se adequar, né, com relação à umidade e à temperatura que tem que ser conservado, né? E nesses casos, onde eu tenho então, esses alimentos ali em pendurais, né, sem proteção, ele tem que ter umidade de 100% para evitar justamente o seu ressecamento superficial, né, perder aquelas características ali visuais, né, e também de sensoriais e de outros aspectos do alimento. Bom, então, pessoal, nesse tipo, né, de sistema aí, por exemplo, nas câmaras frigoríficas, é a rotatividade, né? Então, esses produtos, claro, no momento que é abatido ali o animal, tem um prazo, né? Então, um prazo, então, para ele poder ser preparado, para ele poder ser condicionado até chegar no cliente final e ser consumido, né? Então, é o chamado ali cadeia do frio, né? E é o tempo de prateleira que a gente chama, né? O vida de prateleira que a gente chama do alimento. Então, essa questão da rotatividade, isso voltado lá para o industrial, né? Bom, e além de permitir essa correta distribuição de ar, ele tem que utilizar essa chamada filosofia FIFO, né, que é o first in, first out. Então, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, ou seja, aquele alimento que está mais antigo, ele tem que ser o primeiro a ser retirado, até por uma questão lógica aí de vencimento, né, a validade ali, a data de validade daquele alimento. Né? Você pode, então, ele não pode deixar lá que pode se deteriorar e perde aquela vida de prateleira. Então, ele tem que sair o quanto antes. Então, se ele chegou primeiro, tá, ele é o primeiro a sair, né? Ok, pessoal, vocês me acionam aí, hein? Ou a gente vai. Bom, então aqui, pessoal, eu vou falar principalmente aí dos componentes e também os cálculos de carga térmica, né, de câmaras frigoríficas. Bom, então, pessoal, para esse cálculo de carga térmica, né, o que que é essa carga térmica? É o calor que eu preciso retirar para eu conseguir conservar o alimento, seja ele para resfriar ou congelar. Então, eu tenho que saber, por exemplo, alguns fatores, né? A gente vai ver eles passo a passo. Vou trabalhar um exemplo com vocês aí. Então, a carga precisa saber se eu vou resfriar ou se eu vou congelar o alimento, né? Qual que é a carga térmica, por exemplo, de transmissão de calor. Então, eu tenho que ver o calor externo, né, que vai entrar ali, seja por condução, convecção, pelas paredes, teto e piso, né? Até essa carga térmica também serve para dimensionar também isolante, né, o isolante térmico. Então, o isolante térmico ele é dimensionado também para essa parte de carga térmica, somente de condução e convecção. A carga térmica também relativa aos produtos contidos na câmara, né? Então, tanto produto que tem ali que precisa ser retirado esse calor. Então, todo o calor que eu preciso retirar, né? Outra carga térmica também é a infiltração de ar externo, né? Então, toda vez que eu abro e fecho a porta ali, a movimentação diária da porta, eu consigo também estimar o tanto de calor ali que entra, que precisa ser retirado, né? Também a carga relativa à luz, né? Então, a luz, por mais econômica ela seja, ela emite calor. Então, também é outro calor que eu preciso retirar ali do sistema. Pessoas, né? As pessoas que trabalham ali, que movimentam ali também, irradia, né? A gente aqui irradia calor, né? Então, também outro fator a ser considerado. E qualquer outra fonte de calor, tem algum tipo de motor interno ali, um motor elétrico, tem que ser considerado. É, também tem movimentação de empilhadeira, de paleteira elétrica, tem algum tipo de propulsão, também tem que ser levado em consideração aí para retirada de calor. Bom, então falando de cada um deles aí, pessoal, quando a gente fala, né, das câmaras frias aí dos diferentes países, a gente sempre, né, quando a gente vai dimensionar, claro que a gente não pega as temperaturas de cada dia do ano, a gente pega uma média
e geralmente a gente pega a temperatura, a maior temperatura daquela cidade onde a gente vai fazer ali, vai fabricar, vai projetar essa câmara frigorífica. A gente pega a maior temperatura, que geralmente é no verão, né? Então a gente pega a maior temperatura considerando nos dias de maior pico. Ah, mas está superdimensionando? Bom, de certa forma a gente está dando uma. De qualquer forma, a gente está aplicando um fator de segurança, né? Então, aplicando mesmo, por exemplo, se tiver ali um não sei como é que foi aí, pessoal, no ar, por exemplo, em 23, né, que a gente teve aquela onda de calor, né, que ficou ali cidades que passaram os 40 graus fácil, né, 41, 42, um calor ali quase que insuportável. Também não sei como foi aí no Acre, mas eu sei que aqui em Goiânia, o pessoal do ar-condicionado aqui, os técnicos de manutenção de ar-condicionado, vou te falar, encheu o bolso de dinheiro, viu? Só ficou, como diz, achou bom, porque um monte de ar-condicionado ali que estragou nessa onda de calor. O pessoal ficou, como diz, ficou com excesso de serviço, não conseguia, como diz, cumprir a demanda de trabalho. Então, então, nessas épocas aí que teve o pico, né? Então, toda vez que projeta, a gente considera justamente essas temperaturas de pico de cada cidade. Então, por exemplo, aqui é um, aí para vocês em Rio Branco, aí no Acre é outra, né? Na região norte é um, nordeste é outra, no sul outro, e assim por diante, né? Bom, e primeira, então vamos fazer, pessoal, passo a passo aí, cada um da carga térmica. A primeira coisa que a gente determina, então, é a espessura do isolante térmico, que eu falei, né? A gente utiliza também ali os cálculos de calor para determinar qual é o isolante térmico, a sua espessura que a gente vai utilizar, vai adotar, né? Bom, então, nem sempre, né, como a gente está vendo aí, torna prático construir uma câmara individual para cada produto. Então, vocês veem que geralmente, no industrial geralmente é nichado, né, ou seja, já tem, né, então cada indústria já mexe com algo já específico, ou com aves, ou com suínos, ou com bovinos. Já no comercial você tem que fazer ali para armazenar vários tipos de alimento, né, de vários gêneros, né, de vários tipos. Então, esses produtos são divididos em grupos, então você meio que faz uma divisão um pouco mais grosseira, né? Por questão, os cálculos ficam complexos até demais. Bom, então falando da espessura do isolante, pessoal, a gente calcula considerando a resistência térmica do isolante térmico. Por que a gente fala resistência térmica, pessoal, na transferência de calor? De certa forma, a gente faz um análogo do calor com relação à eletricidade. Deixa eu fazer desenhar aqui, pessoal. Eu sou visual aqui, tento fazer um desenho, esqueminha para a gente enxergar. Bom, o que que é então, o que que é eletricidade, né? Então, aqui a gente tem um ponto A e um ponto B. Se a gente tem uma tensão, né? Vamos supor que a gente tem uma tensão aqui, tensão de A a B. Se tem uma tensão, a gente tem uma corrente, né? Vou chamar de I. E essa resistência, ela vai causar uma queda de tensão entre o ponto A e o ponto B, né? Então a tensão está maior aqui, aí passa aqui, ele dá uma queda em relação a B. Na parte de calor, pessoal, a gente faz algo também parecido, só que aqui é o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui uma camada, aqui a gente tem uma camada, então aqui uma outra, então vamos supor que a gente tem aqui, vamos supor aqui uma alvenaria, então tem aqui a alvenaria, que vão pegar outro material, tipo um isolante térmico mesmo, e outro tipo de, vou pôr chapa aqui, vou pôr um aço. Então a gente tem três materiais diferentes aqui, né? E o calor, pessoal, o que que ele faz? O calor ele tem que ir do ponto A ao ponto B
O calor é o que que é? Energia térmica em trânsito. Então, de certa forma, a gente compara o calor com a corrente. Então, o calor ele flui do ponto A ao ponto B, e vamos supor que aqui do ponto A eu tenho, então, convecção, né? Que eu tenho o ar aqui que está em movimento, né? Então, eu tenho o ar movimentando aqui, e aqui no interior, do lado B, eu também tenho um ar se movimentando aqui, ó. Então, eu tenho uma resistência aqui. Essa resistência é com relação à convecção. A gente chama de resistência térmica. Aqui nesse outro material eu tenho uma outra resistência térmica, nesse outro material uma outra resistência térmica e aqui uma outra resistência térmica. Essas três resistências térmicas aqui, como é um material que se é um material sólido, então aqui é por condução, né? Condução de calor, não vamos dizer nesses três aqui. E aqui é uma outra convecção que é com ar aqui também. Então tenho duas parcelas de convecção e 3 de condução. Aí no final aqui, ó, eu chego no ponto B. Então o calor ele percorre todo esse caminho, né? Por que que a gente chama de resistência? A gente faz esse análogo elétrico com relação aí ao calor, né? Como se o calor fosse uma corrente. Por isso que a gente fala resistência térmica. Então essa resistência térmica é dada justamente pela condutividade térmica do isolante, no caso aqui para dimensionar o isolante de uma câmara, né? Aí eu multiplico pela diferença de temperatura. Então, é a diferença da temperatura externa. Então, aqui é simplesmente assim, ó. Então, eu tenho um isolante. Então, eu tenho aqui o A, aí aqui a resistência térmica e o ponto B. Então, aqui para determinar essa espessura, né, que é o L do isolante, eu utilizo essa fórmula, que é a temperatura externa, no caso aqui a temperatura externa aqui, e aqui a temperatura da câmara. Então, aqui é como se eu estivesse dentro da câmara frigorífica. Então, essa diferença de temperatura, dividido pela esse Q sobre A, é a chamada classificação do isolante térmico por meio da tabela. Geralmente, essas tabelas, pessoal, são fornecidas por normas. Porque qual que é a área, né? Ao invés de você ter uma coisa ali, você coloca, eu quero um isolante excelente. Então, o fluxo de calor é 9,3. Eu quero ruim. Tudo depende também, se você colocar um excelente, seu isolante é de melhor qualidade, então você gasta mais. Então, por exemplo, você pode ir tentando valores aqui, que logo depois, por exemplo, na hora de sair ali a espessura do isolante, vai determinar se ele está mais caro ou mais barato. Não. Quanto está a espessura do isolante, considerando excelente. Aí, tanto, não, preciso mais barato. Aí você vai ajustando os valores aqui. Então aqui, pessoal, é meio que, né, você pode chegar a diferentes valores, depende do seu valor de gasto, ó, o quanto que eu quero gastar, né, isso aí considerando um projeto. Então aqui você determina a espessura do isolante. Bom, e agora, pessoal, você já tendo o isolante, então, por exemplo, se eu utilizar um fluxo de calor igual a 9,3 watt por metro quadrado, já representa um bom compromisso entre custo inicial e operacional. Beleza, determinei a espessura, agora o que que eu vou achar? É o fluxo de carga, né? Então, o fluxo de calor, né, de fora para dentro. Então, aqui eu tenho os materiais isolantes mais utilizados. Eu tenho o poliuretano expandido, tem essa condutividade térmica. Eu tenho o poliestireno expandido, com densidade de 15 a 30 kg por metro cúbico. Eu tenho a lã de vidro e a lã de rocha, né? Então, por exemplo, qual que é a espessura do isolante de isopainéis utilizados nas paredes e tetos de uma câmara de resfriamento de carcaças suínas, perdão, submetidas às seguintes condições. Então, eu tenho a temperatura externa à câmara de 20 graus Celsius, a temperatura no interior da câmara de 0 graus Celsius e o isolante é o poliuretano expandido. Bom, então aí, pessoal, eu tenho os dados, vou agora para a solução. Então, por exemplo, a condutividade do poliuretano está aqui, né? Já é aqui no, né? Pode utilizar alguns valores entre esses dois aqui, entre 0,018 ou 0,028. Só que aqui, ó, tá quilocaloria por hora,
metro grau Celsius. Aí você tem que converter para watt, né? Você tem que converter para watt, metro grau Celsius. Então você divide esse valor por 1,163. Aí, na verdade, multiplica, né? Então, se multiplica aqui, ó, 0,02 vezes 1,63, fica 0,023 watt por metro grau Celsius. Então, considerando que é a melhor relação custo-benefício, aqui o autor, isso aqui é um autor de um livro, né? Que ele falou que 9,3 watt por metro quadrado é bom, você pode utilizar esse valor. Se quiser estimar, pessoal, fique à vontade. São cálculos ali que você fica iterando, né? Você fica repetindo até achar um valor ali que você acha razoável. Então, por exemplo, de posse dessas considerações aqui, a gente realiza então esse cálculo da espessura do isopainel. Então, aqui, ó, espessura é igual a condutividade térmica do isolante vezes temperatura externa menos a interna, dividido por aquela relação Q sobre A, né? Então, é 0,023 vezes a temperatura externa, que é 20, menos a temperatura da câmara, que é 0, dividido por 9,3. Então, vou ter aqui 0,049 metros ou 49 milímetros. Então, como a gente não tem exatamente 49, a gente arredonda por o valor mais alto próximo, no caso 50 milímetros, né? Então, você vai utilizar aí uma espessura de 50 milímetros. Bom, certo. Então, pessoal, achei a espessura do meu, né, achei a espessura do meu isolante. O que que eu vou fazer agora? Vou calcular agora as cargas térmicas. Primeiro, a de insolação. A gente sabe aí que a insolação é um dos principais, né, fatores ali de carga térmica, que aumenta ali o calor a ser retirado de uma câmara. Então, as diferenças de temperatura na parede ou teto deve ser corrigida em função de duas coisas, da orientação, né? Então, paredes, então a gente faz os cálculos de forma individual, né? Parede norte, sul, leste e oeste, né? Então a gente faz 4 paredes e também do teto, né? E acho que teto e piso também, a gente faz das 6, né? Das 6 faces ali, 6 é a ser considerado para insolação. Então aqui o ΔT é a diferença de temperatura corrigida, que é a temperatura externa menos a temperatura da câmara, mais esse fator de correção, que varia então conforme o tipo de superfície e quais são as paredes. Então, por exemplo, se é cor escura, então parede leste eu vou aumentar mais 5 no norte 3 e no teto eu aumento mais 11. Se é superfície média, né, então é com relação à cor, né, chama de cor escura, média e clara. Aí o aumento está aqui. Então, mesmo cor clara, eu vou também utilizar um fator a ser adicionado. Então, após todas as verificações, eu calculo a carga térmica devido à transmissão de calor por parede, teto e piso da câmara frigorífica, né? Então, por exemplo, só o piso aqui que eu não faço essa correção. Nas paredes e no teto eu faço. Então, aqui, ó, para a câmara frigorífica desse aquele exemplo anterior lá, que é 20 de temperatura externa e 0 de interna, admitindo então que a gente tem 5 metros de altura, 10 metros de comprimento e 5 de largura, a gente vai determinar a taxa de transferência de calor por meio das paredes, teto e piso. A gente vai desprezar essa resistência térmica do piso de concreto e admitir também que nenhuma das superfícies sofre nenhuma delas sofre radiação solar, né? Então a gente faz algumas simplificações, porque se for considerar toda coisa, pessoal, fica muito grande e complexo, né? Então acaba que tá a diferença. Por isso que a gente faz algumas correções e utiliza alguns fatores, né? Meio que tirar o nível de complexidade. Se for pegar ali a ferro e fogo bem minucioso, nossa, vocês vão ver que o cálculo já é grande aqui, considerando cada detalhe. Vamos dizer, ele é quase infinito. Então, primeiro, pessoal, vamos determinar a área total da superfície exposta a temperatura externa de 20 graus. Então, primeiro, teto e piso, que é 2 vezes a largura pelo comprimento, vai dar 100 metros quadrados para o teto e para o piso, né? As paredes laterais, então, são 2 paredes, altura, largura, e 2 altura, comprimento.
vai dar 150 metros quadrados. Então, a área vai ser 100 mais 150, 250 metros quadrados de área, né? Contando teto, piso e paredes laterais. E com isso a gente acha o calor de infiltração. Então, é 0,023, que é a condutividade térmica, dividido pela espessura do isolante, que a gente calculou anteriormente, que é de 50 milímetros. No caso de 0,05 metros, aí vezes a área, essa área total que a gente calculou aqui, vezes a diferença de temperatura, que é 2.300 watts. Bom, só que aí, pessoal, aqui ele fez uma simplificação aí, que ele não colocou, por exemplo, qual que é a parede, o tipo de parede ali para fazer a correção. Aqui foi só um exemplo bem prático. Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo com vocês aí, de cálculo estimativo aí. Bom, a outra parcela que a gente tem que considerar também, pessoal, é a infiltração de ar, né? É, que é justamente na movimentação da porta, né? Visto que precisa se movimentar, então preciso retirar e colocar alimento dentro da câmara frigorífica, e pessoas também precisam fazer a manipulação ali. Então essa porta vai abrir e fechar, ou seja, vai ter saída do frio, né? Saída da temperatura fria e entrada de calor, né? De ar quente para dentro da minha câmara frigorífica. Isso precisa ser compensado, né? Precisa ser corrigido, né? Então, cada vez que você abre a porta da câmara, vai ter uma quantidade de ar externo que tem que ser resfriado pelo sistema, né? Logo, vai aumentar essa carga térmica. Bom, então essa quantidade de ar que entra na câmara, então ela tem uma estimativa. Você não precisa saber quanto exato de ar vai entrar ali na porta para determinar a carga térmica. Então tem uma tabela, né, que a gente chama de fator de troca de ar, que é o FTA, de uma câmara, sendo esse, por sua vez, ele é dependente do volume e tipo da câmara. Então eu calculo o volume da câmara, sabendo então a largura, altura e comprimento, né, um vezes o outro, e o tipo da câmara que eu estou lidando, se é de câmara de resfriamento, igual está aqui, ou câmara de congelados. Aí eu vou obter por meio dessa tabela aqui. Conheci então o volume de ar externo que entra nessa câmara, que é justamente aqui, ó, o FTA ali, ó, o volume. Se eu tenho o volume, eu vou ter esse FTA, esse fator de troca de ar. Aí eu jogo nessa fórmula aqui, ó, que é 1,163, que é aquele fator de conversão, vezes o volume da câmara, vezes esse FTA, que eu achei aqui na tabela, vezes o calor cedido por metro cúbico de ar que entra na câmara. Então, também tem dado ali, dividido por 24. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Então, utilizando o mesmo exemplo utilizado anteriormente, vamos determinar a parcela de carga térmica por infiltração de ar externo. Agora a gente considera uma umidade relativa 60%. Bom, então aqui ó, calor cedido para o ar externo ao entrar em câmaras frigoríficas, então geralmente aí há uma tabela que também é dada esse ΔH, ó, ele achou que é 12,3 kcal por metro cúbico. O volume da câmara ele é 5 de altura por 5 de largura e 10 de comprimento, fazendo então a multiplicação da 250 metros cúbicos. Bom, aí 250 metros cúbicos não tem aqui, ele está entre 200 e 300. O que você pode fazer? Interpolar ou fazer uma média aritmética. Aí, por exemplo, 200 é 6 e 300 é 5. Então, 250 está um valor entre 200 e 300, então entre 6 e 5, eu posso falar que o valor é 5,5. Posso colocar 5 aqui, para, sei lá, já não precisa ficar estimando com tanta exatidão? Não, pode. Aí você pode ir colocando os diferentes valores para ver assim qual o resultado você chega lá no final. Então pronto, se eu achei o 5,5, então agora eu vou jogar naquela fórmula, 1,163 vezes 250 do volume, vezes o fator de troca de calor, vezes aquele ΔH, dividido por 24. Então tem aqui 819,6 watts, que esse aqui é a carga térmica devido à infiltração de ar. Então já tenho
duas, né, de insolação e filtração de ar. A próxima estimativa que a gente faz, pessoal, a parcela é carga térmica devido a sistema de iluminação, né? Então, o sistema de iluminação vai depender da potência das lâmpadas, né? Então, se tem luz, essa luz ela vai irradiar calor. Calor também precisa ser retirado do meu sistema, né? Precisa ser retirado ali do ambiente, né? Da câmara frigorífica em questão. Bom, isso também é tabelado, pessoal. Geralmente, eles vão falar assim qual que é a dissipação, né, ou o raio de ação de uma lâmpada. Geralmente, eles falam que é 10 watts por metro quadrado de área, né? Então, vai depender da área ali de piso, né? Então, depende da área do piso, que é a área do piso da câmara, que eu sei qual que é a potência dessa lâmpada dentro daquela área, né? E é dado, então, por 10. Todo 10 aqui é uma constante vezes a área de piso, né? Então, eu preciso da área do piso da minha câmara frigorífica, vezes o tempo, né? Então, quanto tempo que essa iluminação vai ficar ali, né? Vai ficar ativa dentro da câmara frigorífica. Ah, é 8 horas por dia? Não, é 24 horas por dia? Você vai colocar isso aí na consideração. Então vamos lá, considerando então que a câmara de resfriamento dos exemplos anteriores mantém seu sistema de iluminação acionado apenas durante a movimentação das carcaças, o que ocorre por aproximadamente 2 horas por dia determina essa carga devido à iluminação. Então, essa área de piso da câmara frigorífica é obtido por produto da largura pelo comprimento, que é a área do piso. Então, é 5 vezes 10, 50 metros quadrados. Já o tempo de operação do sistema de iluminação, ele vai ficar ligado por 2 horas essa luz, né? Então, eu vou calcular 10 vezes 50 vezes 2 dividido por 24, 41,7 watts. Achei a terceira parcela. A outra parcela agora, pessoal, é pessoas, né? Então, pessoas ali vão se movimentar, vão estar trabalhando dentro daquela câmara, né? Então, as pessoas também irradiam calor, por mais que elas estejam usando ali material isolante, né, para ela se proteger do frio da câmara, mas de qualquer forma ela irradia calor. Então, é calor também que eu preciso retirar da câmara fria para poder atingir ali as temperaturas de resfriamento e congelamento. Ela é dada por essa fórmula. Então, é o fator de conversão, 1,163 vezes 272 mais 6 vezes a temperatura da câmara, vezes o T, que é o tempo de permanência de cada pessoa, e N é o número de pessoas, tudo isso dividido por 24. Então, vamos calcular ali o exemplo anterior, só que agora é duas pessoas trabalhando, calcular essa parcela de carga ali. Vamos supor que ela fica 2 horas por dia, né? Então, 1,163 272 vezes 6 vezes a temperatura da câmara, que é 0, vezes 2 vezes 2, dividido por 24, não dá 52,7 watts. Então, esse é o calor de pessoas. Bom, outra parcela que a gente precisa considerar, então a gente já tem até agora carga de insolação e filtração de ar, sistema de iluminação, pessoas. Agora vai ser o de motores. Nesse caso aqui, é o motor dos ventiladores dos evaporadores, né? Porque os evaporadores ali são acionados por ventilador, então tem que ter um acionamento ali por um motor. Esse motor também gera calor, que também precisa ser retirado do ambiente, né? Então, qual que é a fórmula para calcular esse calor referente aos motores? Então, é 763, que é para converter isso de cavalo para watt, né? Vezes a potência dos ventiladores, aqui dado em cavalos, vezes a temperatura, ou perdão, vezes o tempo, né? O tempo estimado ali de operação desses ventiladores. Então, quantas horas por dia eles são acionados ali, né? Dividido por 24 vezes o rendimento do motor do ventilador, que também o rendimento ali depende da potência. Então, motores menores do que 1/4 de CV dá 60%. E motores, né? Motores que tem 7,5 a 20 CVs ali, vai ter 84% de motor. Ou seja, quanto maior a potência, maior o rendimento, né?
Então, considerando que essa câmara frigorífica de resfriamento das carcaças suínas possui um evaporador com 2 motores de meio CV e que o tempo de operação deles é de 20 horas diárias, a gente calcular a parcela de carga térmica devido a esses motores dos ventiladores. Então, pessoal, considerando que o motor então tem meio CV, então aqui meio CV é 70%, logo o rendimento é de 0,7. Então, a potência dos ventiladores é meio da soma das potências. Então, se eu tenho 2 motores de meio CV, então tem 1 cavalo total aí. Então, aqui eu calculo a carga térmica. Então, é 736 vezes 1 vezes 20, né? Que é o tanto de hora ligada por dia, dividido por 24 vezes o rendimento. Então, eu tenho 515,2 watts. Achei então mais um que é dos motores. E outra carga térmica aqui, pessoal, eu acho que essa aqui é um pouquinho mais complicada que as demais, é de produto. É o próprio produto que eu preciso retirar o calor, né? Que é decorrente dos produtos. E só ela, pessoal, essa parcela, ela tem outras 4 parcelas dentro dela. Então, se eu tiver lidando com congelamento, eu vou ter parcelas a mais. Se eu tiver resfriamento, né, eu vou ter só o calor sensível antes do congelamento. Agora, se eu tiver congelamento, eu vou ter o calor sensível antes do congelamento, o calor latente de congelamento e o calor sensível após o congelamento, mais ainda um calor de respiração desse produto, né? Então, o que é o calor sensível? É a temperatura inicial que ele entra na câmara até chegar à temperatura zero, que é o congelamento da água, né? Vezes a diferença, então é a massa, né? A massa de alimento vezes o calor específico do alimento vezes essa temperatura, né, inicial até o zero. Depois eu tenho a temperatura latente de congelamento, que geralmente é o da água, né, que é para mover esse congelamento. Depois é o calor sensível, para ir do zero até a temperatura negativa que foi desejada no congelamento, seja menos 15, menos 20, menos 30 graus. Seria do zero até o menos 30. E outro calor a ser considerado é o de respiração. Né? Isso é considerado principalmente para as frutas frescas e vegetais. Então, por exemplo, isso aqui não vale para carne, né? Também varia com a temperatura. Então, esse calor do produto é dado por 1000, que é uma constante, vezes G, que é chamada movimentação do produto interior da câmara, então a quantidade de massa por segundo, vezes o calor específico do produto antes do congelamento, né, que a gente tem ali, ó. Então, tem aqui, ó, vou já abrir para vocês aí, ó. Tá vendo? O calor, tá vendo? O calor específico, tá vendo? Então, esse aqui é o latente, sobre congelamento e antes do congelamento, né? Aqui tem inglês, pessoal, um pouquinho mais complicado aí. Quem dá uma dominada no inglês consegue ver aí. A temperatura de entrada é a temperatura de entrada do produto interior da câmara, mais o calor específico, 2, né? A gente chama de CP2. Após o congelamento, mais o calor latente, né? De congelamento ali, né? Aplicável então para a câmara de congelamento. Se tiver resfriamento ou não, tem essa parcela, essas duas parcelas aqui, ó, que é o calor latente e o sensível de congelamento. Eu tenho só o sensível de resfriamento. E se eu não tiver carne, eu não tenho de produto. Né? Por exemplo, se eu estiver lidando com frutas frescas e vegetais, eu tenho esse calor de respiração também a ser considerado. Que esse calor aqui, ó, é dado por esse Q aqui, ó, de respiração, que também é dado conforme tabela. Então, aqui vai ter também, ó. Olha lá, ó. Vou fazer um exemplinho com vocês aí, pessoal, a gente vai entender aí. Mas aqui é só para efeito de conhecimento mesmo. E então, justamente esse GT, que é a quantidade de produto no interior da câmara, né? Isso aqui é o calor de respiração. Então, é o tanto de fruta ali, fresca e vegetal que tem, vezes o calor de respiração dividido por 1000. Então, tudo isso aqui é o calor de produto. Enfim, a gente achou a última parcela. Então, todas aquelas parcelas ali, ó, a gente soma, né? A gente soma ali para chegar na carga térmica final, né?
Bom, então agora a gente determina essa capacidade frigorífica, que é a soma de todas aquelas parcelas, né? Só que essas parcelas, pessoal, admite que o equipamento está operando com 24 horas por dia, né? Só que a gente sabe que o compressor e os evaporadores não só podem, como eles também não devem operar 24 horas por dia, até porque, né, se tem que ser uma automação, porque assim, atingiu a temperatura, desliga o compressor, o evaporador não precisa ficar atuando. Só em casa ali, né, que tem que ficar trabalhando, aí na demanda, aí ele aciona, senão não precisa, né? Então ali eu estou fazendo ali o pior dos casos, ele funcionando 24 horas por dia. Então, geralmente, esse tempo de operação dos compressores, isso também é tabelado ali, é regido por norma, ele considera ali 16 a 20 horas por dia, de acordo com o tipo de instalação e a temperatura da cama. Então, por exemplo, o tipo de degelo também, ele vai determinar qual que é a operação do compressor. Se ele tem um degelo natural, com a temperatura da câmara maior do que 1 grau, considera que o tempo de operação dos compressores vai variar de 16 a 18 horas por dia. Já se o meu degelo for de circulação de ar e aspersão de água, lembra daqueles que que eu mencionei lá na última aula? Então tem essa relação aí, ó. Então o tempo de operação do compressor vai variar de 18 a 20 horas por dia. Se ele for um degelo elétrico, 20 horas por dia. Se ele é de gás quente, então os compressores vão funcionar de 20 a 22 horas por dia. Então, com isso, a gente tem um calor total, que é 24 dividido pelo tempo, né, o tempo que está funcionando, vezes a somatória. Então, calor de transferência, de infiltração, de iluminação, de pessoas, de ventiladores e de produto. Aí ele é dado em watts. Aí, com isso, eu tenho a carga térmica total. Aí agora eu vou saber, por exemplo, qual aparelhos que eu vou utilizar, ó, né? Então, por exemplo, admitindo que a câmara frigorífica apresenta sistema de degelo por gás quente, qual que é a... Né? Então, se é de gás quente, é 20 horas, multiplica então por 22.300, mais 819, mais 41,7, mais 52, mais 52,7, mais 515,2, mais 19.019. Calor total, 27.297,8 watts, ou 27,3 quilowatts. Então, estou com esse calor total aqui, pessoal. Eu vou determinar o que? As temperaturas de evaporação e condensação. Como é que eu determino elas aqui, ó? Através dessas recomendações, ó. Então, por exemplo, a temperatura de condensação, se eu estiver lidando com condensador a ar, eu vou somar de 10 até 15 graus superior à temperatura do ar ambiente externo. Então, vamos supor que eu esteja lidando aqui em Goiás, uma média de 35 graus. Vou pegar ali 10 graus, então vou considerar 45 graus temperatura de condensação. Então, sempre considerando, né, a temperatura de verão, que é aquela pico que a gente tem, né, ou, vamos dizer assim, a temperatura mais quente, vamos dizer, que a gente tem no ano, né? Bom, a outra aí, pessoal, se eu estiver lidando com condensador a água, se for do tipo casco, tubo e placa, a temperatura de condensação deve ser relacionada com a temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né? Então, aí já considera a temperatura de bulbo úmido, tendo em vista que a água utilizada no processo de rejeição de calor, né, então essa água, né, que é utilizada na troca, ela vai ser aquecida, sendo necessária o resfriamento por meio das torres de resfriamento. Então, é a temperatura de bulbo úmido. E esse funcionamento das torres de resfriamento e a temperatura final depende fundamentalmente da temperatura de bulbo úmido do ar de entrada. Então, a temperatura, então esse ar, de certa forma, ele tem que estar o mais seco possível, né, para ele poder retirar o máximo de calor da água. Claro que ele vai pegar também um pouquinho dessa massa de água na forma de umidade, né? Geralmente, a gente considera aí, né, a temperatura de saída da água do interior do condensador de 5 a 10 graus superior à temperatura de entrada da água, né? Então, a temperatura de entrada da água, se está lá, por exemplo, a 20 graus, então é 30 graus ali de temperatura de saída.
Então, eu considero o de ar para um, a água outro. Se eu estiver lidando com condensadores evaporativos, né, é semelhante à torre de resfriamento, geralmente ela é de 8 a 15 graus Celsius superior à temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. Então, considerando que ele é menor, que é a temperatura de bulbo seco, geralmente, né, porque a temperatura de bulbo úmido ela é menor mesmo, que é utilizada como parâmetro de especificação de condensadores a ar, a gente obtém menores temperaturas de condensação. Isso reflete o quê? Aumento do desempenho do sistema, né? Já que eu tenho ali uma variação de temperatura do ar externo ali e na condensação, eu consigo trocar mais calor, né? Logo, eu tenho um sistema um pouco mais eficiente, né? Então, por exemplo, isso aí justifica a utilização dos condensadores evaporativos e condensação à água nas plantas frigoríficas industriais, por causa da eficiência, né, pessoal? Então, se eu gasto menos energia para a indústria, é mais vantajoso, né? E as temperaturas de evaporação, pessoal, do ciclo também tem que ser de 5 a 10 graus inferiores. Se lá na condensação era a mais, aqui logo tem que ser a menos, né? Que é a temperatura desejada na câmara frigorífica. Então, por exemplo, se eu tenho 0 graus na minha câmara, eu vou precisar de temperatura de evaporação, por exemplo, menos 10. Se é menos 30, eu vou precisar de uma temperatura de menos 40. Geralmente, nesses valores de congelamento, a gente vai utilizar um sisteminha ali com CO2 ou com algum outro que, com maior poder calorífico. Geralmente a amônia também dá, né? É, bom, certo, pessoal, deixa eu já. Depois aí, pessoal, vou falar com vocês sobre a especificação dos componentes do ciclo. Vou passar aí um exemplinho para a gente finalizar e vou falar bem rápido. Opa, não é isso aqui não. Bom, então aqui, pessoal, é um exercício de carga térmica, a gente não é valendo ponto, já tem lá definido os exercícios de vocês. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai utilizar os dados fornecidos para especificar os componentes básicos. Então, número de características dos painéis isolantes, o evaporador, a unidade condensadora, a válvula de expansão, o diâmetro das tubulações e acessórios especiais. Então, qual que é o problema ali? Qual que é o requisito? Então, lá, uma empresa deseja resfriar uma quantidade diária de 3.000 quilos de maçãs. A temperatura de entrada do produto é de 15 graus Celsius. A temperatura interna da câmara deve ser de 2 graus Celsius. Então, aqui eu estou lidando com resfriamento, né? A cidade da instalação é Florianópolis. A densidade de iluminação é de 15 watts por metro quadrado. O número de pessoas trabalhando na câmara é de 2 pessoas por um período de 6 horas. A temperatura externa do ar é de 32 graus Celsius e a umidade relativa é de 50% para o verão. Estime a carga térmica e selecione os componentes. Responda o então aqui, pessoal, tem ali a apostilinha que eu deixei lá, mas isso aqui é só para exemplo mesmo. Eu vou pegar o outro arquivinho aqui, que é o gabarito, só para vocês entenderem o raciocínio. Vou colocar lado a lado aqui, para colocar bem no meio aqui isso. Pronto. Dá para ler aí, pessoal? Só para eu ver aí. Dá para vocês enxergarem tranquilo aí? Só dá um ok aí, só precisa aumentar a fonte aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos pegar os dados então. A temperatura interna da câmara é 2 graus, a movimentação diária 3.000 quilos. E esses dados aí, pessoal, eu peguei nessa apostila 1. Se eu não me engano, deixa eu só, rapidinho, deixa eu só ver. É uma apostila, dá uma olhada aqui. Só um minutinho.
Tá até aqui, inclusive, pessoal, essa apostilinha aqui é uma apostila de Santa Catarina, do Instituto Federal de lá. Sou Rogério Villain. Então tá ali, ó, projeto de câmaras frias. Então todos os dados lá, falar tabela 11, alguma coisa, tá tudo aqui, ó, tá vendo? Ó, revisão de conteúdos. Depois, se vocês quiserem, pessoal, se vocês quiserem lá, me acionem, eu passo para vocês aí, um estilinho, não tem problema nenhum. Então, só para eu falar onde estão as referências aí, de onde eu tirou essas ideias aí, né? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Dados obtidos na tabela 11. Então, lá tem, por exemplo, essa tabela, ela vai falar, tabela 11 aqui, ó. Tabela 1, vamos lá na tabela 11, vamos procurar aqui, ó. Então, os exercícios aí, pessoal, muito bom. Projeto, então aqui, ó, tabela 4, vamos para a tabela 11. Ó, tá vendo a forma de planilha? Você acaba, pessoal, fazendo planilha, tem já os programinhas. O Gin tinha esse software, acho que agora não tem mais. Depois eu vou mostrar um para vocês aí também, bem prático. Ó, tabela 8, 9, 10, 9. Ó, tabela 11, ó. Valores práticos para cálculo de carga térmica. Ó, espessura de isolante, ó, aqui está em polegadas, né? Então, nesse caso aí, o que que eu considerei? Eu considerei um EPS, né? 4 polegadas, ou de 0, 10, 16 metros de espessura. O isolante, então, EPS, e sua condutividade térmica é 0,029 watt por metro grau Celsius. Esse outro aqui, pessoal, é o tamanho do piso, que é igual ao movimento diário, dividido pelo movimento diário em quilograma por metro quadrado, que aqui foi dado que é 80 metros quadrados, que também está mencionando aqui na hora que a gente faz um exemplo. Então, dá 37,5, a gente arredonda para 40 metros quadrados. Bom, a câmara, pessoal, ela tem as dimensões, então, de 8 por 5, né, por 2,5 metros. Então, com essas dimensões, a gente calcula a área da superfície da câmara frigorífica. Vou considerar também que não há insolação em nenhuma das paredes e não há necessidade de calcular a influência desta e a área de todas as paredes, então pode ser somado. Então não tem insolação, não tem aquele fator lá para se somar, né, que é do ΔT. Então aqui a área da parede 1, da parede 2 e piso e teto. Soma o total dá 145 metros quadrados. Então, a primeira parcela aqui, pessoal, é calor por penetração, né? Que é por insolação. Então, é condutividade térmica vezes a área total, vezes as diferenças de temperatura, que é a temperatura externa menos a interna, dividido pela espessura. Então, aqui somando, dá 1.241,63 watts. Convertendo ele para quilocaloria por hora, vou dividir por 1,164. Então, dá 1.066,69 quilocaloria por hora. Para 24 horas, então multiplica esse valor por 24. O outro calor é por infiltração, que é dado pela relação N, né, que é vezes o valor da câmara, vezes Q. Primeiro, eu vou calcular o volume da câmara, que é 8 vezes 2,5 vezes 5, que dá 100 metros cúbicos. Então, o valor de N é encontrado utilizando o volume na tabela 10. Né? Então, se a temperatura interna ela é maior do que zero, no caso é 2 graus, a gente encontra então N como sendo 8,7. O que é a tabela 10? A tabela 10 está bem aqui, ó. Olha lá a tabela 10, ó. Número de renovações diárias. Se a temperatura interna é maior do que zero, se é resfriamento, é esse daqui. Se for menor do que zero, esse outro aqui. Certo? Achei esse N. O próximo é o Q, pela tabela 13. Ó. Então, pela tabela 13, eu vou considerar a temperatura interna, 2 graus Celsius, e a umidade relativa, 50%. E a temperatura externa, 32 graus. Vou lá na tabela 13. Cadê a tabela 13? Olha lá, ó, tabela 13. Então lá, 32 graus, eu considero 35, mais ou menos a temperatura interna, eu achei lá 16,9 quilocaloria por metro cúbico. Aí eu acho, então, né, 14.703 quilocalorias. Aqui, pessoal, é o calor referente ao produto, né, como tem somente resfriamento. Peraí, pessoal, ver se alguém...
como só tem calor específico ali, como só tem resfriamento, só considera apenas o calor sensível, que é a massa de produto, no caso é maçã, o calor específico da maçã vezes ΔT. O calor específico da maçã, peguei na tabela 11, é 0,92 vezes quilocaloria por quilograma grau Celsius. Então é 3.000 vezes 0,92 vezes a diferença de temperatura, que eu considerei, acho que é 32 graus menos 2, né, que dá 30. Que dá 82.800 quilocalorias. O calor de respiração, pessoal, é então 3.000, que é a massa, vezes o 500 dividido por 1.000, que dá 1.500 quilocalorias. O calor referente à iluminação, eu estou considerando que a potência de iluminação é de 15 watts por metro quadrado. Então, eu vou considerar 15 vezes a área do chão, 600 watts. E convertendo para quilocaloria, 517,24 quilocaloria por hora. Já a potência de iluminação vezes o tempo é vezes 6, são 6, né? São 6 lâmpadas, 3.103,44 quilocaloria. O calor gerado pelos motores, pessoal, também é nessa tabela aqui, ó. Aqui, ó. Gráfico do calor gerado pelos motores. Então, é função do volume em volume da câmara, né? Então, eu pego o volume e eu vejo aqui, ó. Qual que é o calor dissipado. 12.500 quilocalorias. E aqui então, pessoal, eu somo 25.600 mais 14.703 mais 82.800 mais 1.500 mais 3.103 mais 12.500, 140, 207. Considerando degelo natural, a gente vai utilizar 16 horas por dia. Então, lá, o calor total de 24 horas dividido por 16, 8.762,93. Então, a partir dessa potência, pessoal, e da temperatura, obtém através dos catálogos equipamentos para a câmara frigorífica. Não sei se eu já falei para vocês, pessoal, tem um programinha gratuito da Danfoss, né? Que é uma das principais fabricantes aí da área comercial e industrial. No site da Danfoss, pessoal, vocês vão procurar esse programinha aqui, ó, Cool Selector. Então, basta vir aqui, ó, digita aqui, ó, olha lá, o Cool Selector. Já vai direto, olha lá, software de seleção e cálculo. Pode baixar, pessoal, é gratuito. Não funciona no celular, apenas no computador. Então, baixou, instalou, pessoal. O programinha tem essa cara aqui, ó. Então, você fala, nossa, tem que fazer esses cálculos, ter esse sofrimento todo? Bom, geralmente o pessoal, o que que faz? Como à medida que o projeto ele repete muito, acaba virando uma rotina, né? Então, essa rotina você faz ela em Excel, pode fazer programinha de computador, sem problema nenhum. Os fabricantes também têm, né, os seus softwares. Esse aqui é um exemplo. Ó. Então, aqui, ó, aplicação comercial. Ó, tá lá, ó, câmara frigorífica. Você pode usar o assistente, você pode definir manualmente, ó, tá vendo? Então, todos aqueles parâmetros que a gente tem, pessoal, a gente pode colocar ali, ó. Então, como comprimento, largura e altura, se a gente está lidando com dimensão interna ou externa. Quais são as condições da câmara? Aqui está em Kelvin, pessoal. Então, a gente tem que fazer a conversão. Se a gente estiver lidando, por exemplo, estiver lidando, por exemplo, 0 graus, você sempre soma o grau Celsius mais 273. Aí você tem a temperatura em Kelvin. Qual é a umidade relativa que você vai trabalhar e as horas de funcionamento. Qual produto você quer mexer? Ó? Aí tem vários, e tem alguns aqui no portfólio, ó, carnes, frutas. Então você coloca aqui, ó, se for fruta, ele vai colocar aqui, quer ver? Ou fruta, lá, não, carne não, vegetal, olha lá, tá vendo? Aí tem o calor de respiração, qual que é a massa total? Aí você coloca também. Temperatura de entrada, quantidade por dia. Qual a troca de ar por infiltração, ou seja, qual que é a temperatura, umidade relativa. A abertura das portas, ela é regular, né? Você pode colocar de forma qualitativa ou quantitativa, ó, a taxa de troca do ar. A transferência de calor, ó, é painel padrão ou painel personalizado? Ó. Aí você pode até... Qual que é a espessura, qual que é o tipo, ó.
qualquer espessura e qualquer temperatura do ambiente abaixo do piso. Cargas adicionais, ó, luzes, ventiladores, pessoas, né, movimentação, lá, quantas pessoas por dia, ali, em horas por dia, e outras cargas, né? O degelo, ele é elétrico ou natural, ou não tem degelo, você pode desmarcar também. Fez tudo isso, pessoal, coloque em próximo, coloca a sua região aí, ó. Pode escolher também a unidade condensadora aí, ó. Não colocar qualquer um aqui, qualquer refrigerante também, ó, que você quer usar. A válvula de expansão, você quer eletrônica ou termostática? Você vai utilizar algum tipo de válvula de expansão eletrônica? Não, não vamos vazar nenhuma, então você pode tirar tudo. Vou dando exemplos. Então, tipo de solda, tá vendo? Ó? Aí você põe, seleciona, ele dá toda, ó, ele vai gerar praticamente, né, uma lista ali, ó. E se quiser, você faz até um orçamento, tá vendo? Ele dá a carga térmica, ele dá todos os detalhes, ó, controlador, linha de líquido, lista de materiais, tá vendo? Ó? Envelope, ó, detalhe de desempenho, ó, tá vendo? Ele vai fazer o círculo frigorífico aqui, ó, os pontos, ó, sucção do compressor, qual que é a entalpia, todos os detalhes, ó, informação técnica. Então ele dá tudo aqui, pessoal. Depois, se vocês quiserem mexer, é um programinha bem, ó, tá vendo? Ele dá um relatório, ó. Olha lá, tá vendo? Ele faz até um relatório, ó, tá vendo? Todos os detalhes, ó. Se quiser também, ele faz uma lista de material, ó, tá vendo? Se quiser, ela faz um orçamento, então ele é bem completo mesmo. É bem interessante. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês aí. Alguém tem, vocês aí tem alguma dúvida, questionamento? Só. Bom, pessoal, então, fala aí, Gerson, tá certo? Tudo entendi. Beleza, então, pessoal. Então, não havendo dúvidas, nem questionamentos, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, pessoal, só me procurar. Bom, vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.